E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis, estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar. Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cessi, que vai fazer 11, a gente tem o Ben, que vai fazer 4, e a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai, e eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança, alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por
notícias ruins que batem à porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga eu declaro, diga eu creio, que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga aí, a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa, e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos. Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja.
Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa. Vamos, alguém comigo? Não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa e uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk, e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava no trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou: tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar: e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes do que a NASA, por exemplo? A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei: não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e estiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato Ele é capaz de curar.
Você precisa se apegar à esperança que você professa. Senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo. E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio. Ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo, Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online, Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Que a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança.
Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver: não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou: você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou: você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio lá em Miami. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui, diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave: eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. E a terceira chave: perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. A gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na esperança, você precisa ser paciente na tribulação, e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? E o salmista reafirma, ele diz: a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Feche teus olhos.
tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Bom, eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre terra do nunca, a primeira vez que eu usei esse termo terra do nunca, foi no último conference. Tinha acabado de acontecer um fato que me deixou muito impactado. Sabe, o vocalista de uma banda internacional, ele tinha acabado de se suicidar. E ele é pai, tinha, se não me engano, 3 ou 4 filhos. Essa banda ela é reconhecida internacionalmente, ganharam vários prêmios. O cara era milionário e ele tirou a própria vida, ele se enforcou dentro de casa. E eu lembro que foi na semana do conference, a gente falando sobre o propósito, a gente falando sobre vozes que influenciam a nossa geração. O tema do último conference foi influência. Eu fiquei um pouco intrigado como que alguém que alcança o sucesso chega ao ponto de desistir de viver. E a única coisa que para mim faz sentido dentro do que aconteceu é que ele não se matou porque ele não alcançou o sucesso. Na verdade, ele se matou porque quando ele alcançou o sucesso, ele percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Você sabe qual é o problema de um sucesso sem propósito? É que Jesus não está lá, Ian. O problema de alcançar sucesso sem ter um propósito é que a gente pode provar para todo mundo que deu certo, mas dentro da gente a gente sabe que alguma coisa está faltando. E é interessante a gente começar a falar de uma série sobre terra do nunca, e talvez alguns estejam se perguntando o que seria uma terra do nunca. A terra do nunca é um lugar que a gente acredita que lá vai encontrar felicidade, a gente acredita que lá a gente vai ser pleno, a gente acredita que lá a gente vai ser feliz. Na verdade, a gente está colocando todas as nossas expectativas num lugar que não existe. Mas a grande loucura é que tem uma geração inteira vivendo em busca da terra do nunca, acreditando que na verdade está sonhando grande. A diferença de ter sonhos grandes e viver por propósito é que os meus sonhos grandes podem impressionar todo mundo que me cerca. Agora, uma vida com propósito é capaz de impressionar até o próprio Deus, olhando para a gente e falando assim: uau, você entendeu para que você foi gerado. Você entendeu para que você foi gerado. Eu consigo imaginar a alegria nos céus e receber Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu consigo imaginar a alegria dos céus e receber Paulo. Eu consigo imaginar a alegria dos céus e receber Jesus, porque Jesus, quando se deu por nós, ele se deu como homem. Ele não foi café com leite, irmão, você não está entendendo. Jesus, ele não foi anestesiado da sua dor. Tem uma música da Hilson que eu acho lindo, um trecho dela fala: a beleza dos céus coberta de dor. Você consegue imaginar a beleza dos céus coberta de dor? Você consegue imaginar anjos que nunca sentiram dor, nunca sentiram os sentimentos que nos envolvem, recebendo Jesus e falando: uau, ele experimentou o que nenhum de nós jamais experimentou. E ele foi aprovado ainda assim. É por isso que Jesus é o nosso exemplo maior. A Bíblia fala que ele é o segundo Adão. É porque na verdade ele veio restaurar o que o primeiro Adão não conseguiu concluir. Jesus, ele veio colocar de novo no trajeto da criação o projeto que sempre foi o projeto original de Deus para a gente. Vocês estão comigo? Diga amém. Agora, pastor, ok, você está falando sobre o projeto original de Deus, você está falando sobre criação, mas como é que isso funciona comigo na minha vida prática? Como é que isso funciona no meu dia a dia? Como é que isso funciona quando chega segunda-feira e eu preciso decidir a faculdade que eu vou fazer? Eu preciso entender e discernir os sonhos que Deus está me dando e sonhos que, na verdade, Deus nunca esteve lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar, e talvez 70% das minhas pregações falam exatamente sobre isso, é que eu acredito de verdade que existem 2 chaves que elas são extremamente necessárias para uma vida extraordinária. Essas 2 chaves é impossível a gente viver plenamente se não estiver bem resolvido com elas. E essas chaves se chamam identidade e propósito. Você pode repetir isso comigo? Diga: identidade e propósito. É interessante porque elas necessitam uma das outras, uma da outra. E vou te explicar o porquê, é algo bem simples. É impossível cumprir o propósito sem saber quem é. E de nada serve saber quem é se a gente não utilizar isso para o cumprimento do propósito. Eu estava ministrando no Rio essa semana e eu estava lembrando, cara, e foi lindo porque foi uma revelação que veio do nada. O Caio estava lá comigo, eu até parei, eu falei: mano, você precisa anotar isso. Você anotou? Nem anotou, né, cara? O sangue de Jesus tem poder, mas está marcado aqui. E eu estava falando sobre propósito, e aí Deus me trouxe à memória o jovem rico. Não sei se você lembra dessa história.
Mas a Bíblia fala que tinha um jovem rico que se aproxima de Jesus e ele fala: Jesus, eu cumpro todos os princípios da lei, eu faço tudo que a lei pede, eu estou apto para te seguir, eu quero te seguir. Só que Jesus, cara, ele é maravilhoso porque, entenda isso, Jesus, ele não leva em consideração o nosso passado, porque os céus não se movem mais lá. Jesus não leva em consideração o nosso passado porque as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Amém? Então entende isso, Jesus não leva em consideração o nosso passado. Agora, ele leva em consideração o nosso futuro e o nosso presente. Então ele chega para aquele jovem e fala assim: cara, você quer me seguir? Ok, é maravilhoso, eu vejo que você é justo, você está tudo certo, você cumpre o que a lei pede. Tudo que você precisa fazer é vender tudo que você tem e me seguir. Jesus não tinha problema com dinheiro. Se Jesus tivesse problema com dinheiro, ele não teria um tesoureiro no seu ministério. E deixa eu te falar, o ministério de Jesus era simples, mas não era pobre. A Bíblia diz que Judas retirava da sacola as ofertas de Jesus, e mesmo assim o ministério dele continuava mantendo 12 homens, por onde eles passavam, eles tinham dinheiro para inúmeras coisas. Então entenda o seguinte, mesmo sendo roubado, o ministério de Jesus continuava tendo dinheiro. Jesus não tinha problema com dinheiro, Jesus não era medíocre em relação a finanças. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei filho, eu conheço o teu futuro e eu sei o que vai te roubar de mim lá na frente. Então, para que o dinheiro não roube você de mim lá na frente, eu preciso que você abra mão do dinheiro hoje. O que Jesus faz é sempre antecipar estações, porque Ele sabe o que pode tirar a nossa alegria nele lá na frente. Então o convite dele é: que tal você abrir mão disso hoje? Eu não tenho problema com sexo, filho. Na verdade eu criei ele para você. O meu problema é o sexo antes do casamento, porque ele vai te roubar de mim antes de eu cumprir as promessas que eu tenho para você. Eu não tenho problema em liberar unção sobre você, mas eu preciso que você tenha caráter para sustentar a unção que eu vou liberar, porque senão a unção vai te roubar de mim. Se você não tiver caráter para discernir o que eu estou fazendo, você vai achar que a unção que eu te dou te aprova. Então você vai estar fluindo nos dons, achando que está aprovado por mim, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É por isso que antes de receber unção para fluir, Deus precisa nos dar caráter para saber nos mover. Vocês estão comigo? Diga amém. Jesus antecipa estações, é porque, na verdade, Ele não se apressa, porque Ele é eterno. Então Ele olha para o tempo, Ele diz: bom, eu sei que se eu antecipar essa estação e eu der o que Ele deseja antes da hora, eu vou perdê-lo no processo também. Então primeiro você fica pronto e depois eu libero o que eu te prometi. Primeiro você aceita o processo e depois eu libero a promessa. Primeiro você diz sim para a caminhada e depois eu te dou o prêmio final. Vocês estão comigo? Diga amém. Então tem duas coisas que a gente precisa entender: identidade e propósito. É impossível ter vida plena sem eles. É impossível, cara, cumprir o propósito enquanto a gente tem crise de identidade. É impossível a gente viver plenamente se a gente sabe quem é, mas a gente não vive o que pode. Então uma coisa depende da outra. O que me chama a atenção é que Jesus, ele sabia a identidade que tinha, sabia o propósito que tinha, e ainda assim ele era extremamente simples. Eu estava estudando sobre Jesus esses dias e algo me constrangeu. Jesus, ele nasceu num lugar emprestado. Jesus foi sepultado num lugar emprestado. Jesus nasceu numa família simples. Jesus foi criado no meio de um lugar simples. Jesus, ele não andava cercado de pompa. Na verdade, Jesus se despiu de toda a glória. Ele era simples. Eu estava conversando com Deus, eu falei assim: como é que ele conseguia ser tão simples? E a resposta de Deus para mim foi: filho, Jesus carregava a identidade e a simplicidade de quem sabe quem é. Acompanhe isso comigo em nome de Jesus. As pessoas mais complexas que você vai conhecer são as pessoas mais inseguras de si. Tem pessoas que se fecham e às vezes são difíceis da gente se relacionar. Não é porque ela é inteligente demais, na verdade ela não sabe nem quem é, por isso não quer se expor. Pessoas complexas, pessoas difíceis, pessoas que se você fala uma coisa ela já entende outra, pessoas que você faz um elogio e já entende como uma crítica. Aí você fala assim: cara, essa pessoa é muito inacessível. Entenda uma coisa, essa complexibilidade dela na verdade está ligada a uma falta de identidade. Ela não sabe quem é, então ela se fecha para que ninguém perceba isso também. Jesus era completamente o oposto. Jesus carregava a simplicidade de quem sabe quem é. Entende isso? Quanto mais a gente sabe quem é, mais simples a gente se torna. Por que tem ministros de louvor que tem explodido aí no YouTube, e quando a gente conhece nos bastidores a gente se decepciona? E ao mesmo tempo, a gente tem alguém como o pastor Márcio, por exemplo, que tem uma igreja com milhares de membros, que é conhecido no mundo inteiro, e quando você chega perto dele, ele te dá um beijo, te abraça e fala: filho, obrigado, filho, tão bom falar com você. Quando eu voltei da internação, eu nem imaginava que ele fosse lembrar disso. Ele encontrou comigo no estacionamento, ele falou assim: tudo bom, André, como é que você está, meu filho? Como é que está o seu coração?
a gente estava orando por você. Eu falei, uau, fazia parte da agenda do pastor Márcio orar por mim. Tem 600 pastores dentro de BH, eu sou um dos pastores de das centenas de campos, e fazia parte da agenda dele orar por mim. É porque ele carrega a simplicidade de quem sabe quem é. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu estava lendo algo e eu quero compartilhar isso com vocês. Olha que incrível isso, cara. Olha que incrível esse texto. Ele diz assim: o leão não é o mais rápido dos animais, e ele sabe disso. Ele não é um animal mais forte que existe, e ele sabe disso. Ele não é um animal mais inteligente que existe, e ele sabe disso. Mas quando o leão chega, todo mundo sabe quem ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque a questão não é o quão bom ele é, mas quem ele é. Eu não tenho certeza qual é o animal mais inteligente. Se eu não me engano, há um tempo atrás, eu acho que o golfinho era um dos mais inteligentes. Existiam alguns animais que eram bem inteligentes. Se você for olhar o mais rápido, eu não sei se é o jaguar, sei lá, leopardo. Se você for olhar o mais forte, talvez, sei lá, o elefante tem uma força bruta incrível. Só que nenhum desses animais é tão temido ou respeitado como o leão. O leão, ele chega a ser considerado o rei da floresta. Por quê? Porque a identidade dele carrega o peso de quem ele é. Eu não preciso provar nada a ninguém, eu sei quem eu sou. Jesus é como o leão da tribo de Judá. Ele morreu como leão e ele ressuscitou como um cordeiro. E é por isso que um leão, mesmo tendo todo o poder e autoridade, chegou ao ponto de ser crucificado como um cordeiro. Eu não sei se você sabe, mas se você chega próximo de uma ovelha, por exemplo, e dá um grito perto dela, ela trava completamente e desmaia. Você sabia disso? Não faça isso, por favor. É engraçado, mas não é legal. Você pode procurar na internet vídeos sobre isso. Você dá um susto nela, ela... e cai. Acompanhe comigo o raciocínio. E por favor, não entra no YouTube para procurar isso agora, ok? A gente compartilha nos grupos de WhatsApp depois. Olha aqui, olha só, cara, o bom humor de Deus. Ele pega um dos animais mais indefesos e coloca como a representação da beleza dos céus. É como se ele dissesse: olha, eu tenho toda a força para destruir todos os meus opositores, mas eu vou me fazer como o mais fraco, indefeso deles. Por que Jesus veio indefeso? É porque ele não veio para se defender. Se ele viesse para se defender, a cruz para ele seria um problema. Na verdade, ele não veio para se defender, por isso que a cruz para ele era um propósito. Pedro não entendeu, e Pedro ainda com uma mentalidade carnal, ele está tentando impedir Jesus de viver o propósito. Jesus está falando: ei filho, você não está entendendo? Você acha que se eu precisasse, eu pediria para você? Você acha que eu dependesse de ajuda e cobertura, não teriam anjos agora me cobrindo? O que Jesus está falando é o seguinte: você não entendeu que estar indefeso é uma opção que tem a ver com propósito, não é uma falta de habilidade para eu me defender. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus: entender quem nós somos é a primeira etapa para viver quem Deus sempre quis que nós fôssemos e viver o que Deus sempre disse que nós podemos. Vocês estão comigo? Diga amém. O cara falar sobre terra do nunca é louco, sabe por quê? Porque a gente fala sobre algo que tem a ver com a nossa semana. Todos os dias a gente está ligado a propósitos e sonhos que às vezes não tem nada a ver com o que Deus tem para a gente. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu estava em Cabo Frio ontem conversando com alguns amigos e já deve ter acontecido com você, cara. Quando você está numa conversa com alguém e aí alguém te faz uma pergunta ou fala alguma coisa com você, e daqui a 2 minutos você já tem a resposta que você queria ter dado, mas não deu. Já aconteceu isso contigo? É péssimo, né? Aí você fala: mano, eu tinha que ter dito isso. Cara, por que eu não disse isso? Aí você fica uma semana pensando assim: hã? Você fica assim: cara, se esse cara me perguntasse isso de novo agora, eu saberia o que dizer. A gente fica revoltado. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás, isso me marcou. Eu estava com uma pessoa que é muito relevante, é uma pessoa incrível, cheia de conhecimento. A gente estava almoçando e ele falou assim: sabe, André, eu estava estudando esses dias um pouco sobre a teologia, estava estudando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e sabe algo que eu achei interessante? As parábolas eram uma figura de linguagem que já existiam antes de Jesus. Alguns estudiosos dizem que as parábolas que Jesus utilizava, algumas delas já eram muito conhecidas na cultura popular. Ou seja, era uma forma de linguagem do povo, não era algo específico de Jesus. E na hora Deus me deu discernimento para responder aquilo. Mas eu falei: mano, se eu tiver errado eu vou pagar mó mico, brother. Então eu vou deixar quieto.
Aí ontem a gente estava no carro conversando e surgiu esse mesmo assunto. Eu falei, bom, agora eu tenho a resposta para dar. Eu falei, sabe, por mais que Jesus utilizasse talvez a mesma figura de linguagem que outros idealistas usavam antes dele, Jesus ele tinha mais do que ideias. Ele podia revelar a verdade que as ideias que ele tinha traziam. Entende isso em nome de Jesus? Porque existiam parábolas que falavam sobre o Pai, mas Jesus era o único capaz de revelar a paternidade. Existiam parábolas que falavam sobre amar, mas Jesus era o único que podia expressar o amor. Existiam palavras que falavam a respeito do poder para gerar transformação, mas Jesus era o único capaz de mudar a história. Então entende uma coisa, não tem a ver com as ideias que a gente carrega, tem a ver com as verdades que a gente vive. Jesus não era um idealista, ele saiu do campo das ideias e ele afetou a história. Vocês estão comigo? Diga amém. E aí eu comecei a viajar nesse assunto lá, foi um assunto muito legal. A gente começou a falar sobre linguagens que Deus usa para falar com o povo. Vocês estão comigo? A gente começou a falar, cara, Jesus usava parábolas para falar com o povo. E aí Kezinha falou assim, amor, Jesus usava sinais também para falar com o povo? Eu falei, usava, amor, eu creio nisso. Eu creio que os sinais, os milagres e as maravilhas sempre foram uma linguagem de Deus para comunicar com o povo. E aí uma pessoa perguntou assim, beleza, mas por que você acha que existiam mais sinais antes do que existem hoje? E é um pouco disso que eu quero falar hoje, preste atenção, em nome de Jesus. Eu falei, cara, eu não acredito que existiam mais sinais na terra do que existem hoje. Eu só acredito que a linguagem que Deus usa mudou, preste atenção. Os sinais e maravilhas, os milagres que Deus faz, sempre são uma resposta para a necessidade do povo. Naquela época, a necessidade do povo era que o mar se abrisse, porque tinha um exército inteiro atrás dele. Naquela época, a necessidade do povo é que as muralhas caíssem, porque eles precisavam tomar a terra prometida por herança. Naquela época, a necessidade era muito visível, então a gente via sinais e maravilhas o tempo inteiro acontecendo. A gente via Deus estabelecendo uma nuvem para cobrir o povo do sol do deserto. A gente via Deus estabelecendo uma coluna de fogo para cobrir o povo no meio do frio do deserto. Eram sinais e maravilhas que marcaram toda a história. Vocês estão comigo? Diga amém. E aí a Kezinha falou assim, amor, ok, mas a gente não vê isso acontecendo hoje. Eu falei, amor, é verdade, mas eu acredito que os sinais continuam sendo tão intensos quanto, eles só mudaram de linguagem. Preste atenção nisso. Naquela época, o que impactava o povo era quando uma muralha caía no chão. Agora a gente precisa entender o que impacta a nossa geração. Numa geração sem propósito, numa geração com crise de ansiedade, numa geração com crise de depressão, com números nunca antes vistos, numa geração com um dos maiores números de divórcios que já existiu, numa geração com crise de síndrome do pânico, numa geração com crise de identidade, numa geração com complexo de inferioridade, numa geração ansiosa. Você sabe quais são os sinais que vão chamar a atenção do povo para Deus? É quando eles veem no meio de uma geração ansiosa, alguém que carrega dentro de si a paz que excede todo entendimento. É quando no meio de uma geração que está se divorciando o tempo inteiro, tem jovens casais completando 10, 15, 20 anos de casamento. É quando no meio de uma geração sem propósito, que está batendo cabeça e não sabe o que quer ser, se depara com uma geração que vive com um propósito. Eu falei, Kezinha, eu não acredito que Deus faz menos sinais do que fazia. Eu só acredito que a gente precisa ler os sinais de uma forma diferente. Porque talvez o que vai impactar a nossa geração não seja Deus revelando uma nuvem de fogo no meio da Baía de Guanabara, mas Deus revelando no meio das faculdades uma geração que não se curva diante da ideologia de gênero. Uma geração que sabe quem é, uma geração que sabe o propósito pelo qual foi gerado. Uma geração que é equilibrada no meio de um monte de gente desequilibrada. Uma geração que fala de sonhos no meio de uma galera que desistiu de sonhar. Uma geração que fala de família no meio de uma juventude que não honra nem os pais. Uma geração que fala de servir no meio de um tempo em que todo mundo só quer servir a si próprio. Sabe, eu acredito que os sinais que revelam quem Deus é não está mais ligado a coisas maravilhosas do lado de fora, mas coisas sobrenaturais acontecendo de dentro para fora. E a gente começou a meditar sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar. Acompanhe comigo em nome de Jesus. As linguagens que Deus tem a ver com a forma como Ele se comunica com a gente. A loucura é a gente desejar que todo mundo lá fora ouça Deus falar, se nem a gente entendeu a linguagem que Ele usa. Deus, por que não tem tantos milagres acontecendo lá de fora? Talvez Deus está dizendo, porque isso foi um período, filho. Na nova aliança, eu não quero mais sinais acontecendo lá de fora, eu quero sinais sendo gerados de dentro para fora. Eu estava dando um exemplo e eu falei assim para uma amiga que estava lá no carro, eu falei assim, Laís, deixa eu te dar um exemplo.
A gente lê a história de Paulo, por exemplo, e Paulo, ele está no meio de uma ilha, a galera está sentindo frio. A Bíblia diz que ele pega então um graveto para aquecer, ele está colocando lenha, e do nada uma serpente vem e pica o braço dele. E todo mundo começa a falar, uau, esse cara é amaldiçoado, ele vai inchar e vai morrer. Aí passa um tempo, ele não inchou e nem morreu, e todo mundo falou, uau, esse cara é abençoado, ele é um semideus. Entenda isso em nome de Jesus. Eu falei para ela, você sabe qual a diferença do livramento de morte que Paulo teve e livramento de morte que eu tive? Nenhum. A diferença é que naquela época, se Paulo sofresse de um problema cardíaco, ninguém conseguiria saber, porque os diagnósticos não dariam acesso a isso. Paulo morreria de morte súbita e ninguém ia saber o porquê. Agora, quando uma serpente vem do lado de fora, pica o braço dele, todo mundo percebe que ele não morreu, os sinais do livramento de Deus são visíveis também. Qual a diferença do Paulo sendo livrado da morte por uma serpente e o André sendo livrado da morte por um coração infeccionado? Qual a diferença de Paulo sendo livrado da morte por causa de uma serpente e o Marcos Farrar sendo livrado da morte por causa de um tiro que passou a milímetros do coração dele no ano passado? O problema é que às vezes a gente fica olhando para aquilo que Deus fazia num tempo passado e a gente acha que Deus não faz mais. Na verdade, Deus mudou a linguagem, a gente não está entendendo, discernindo como Ele fala. Ele está falando assim, ei, não são talvez serpentes que atinjam vocês hoje, mas sejam níveis de ansiedade nunca antes vistos. Então quando eu te dou uma paz que excede todo entendimento, quando eu te dou senso de propósito para você guiar a vida, quando eu te dou uma casa e uma família que não é abalado em meias circunstâncias, quando eu te dou provisão no meio de crise financeira, quando eu te dou, cara, alegria no meio de uma galera que está perdida, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, uau, esse cara carrega a beleza dos céus dentro dele. Vocês estão comigo? Diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. Cara, isso é muito poderoso, mano. Discernir como Deus fala é o primeiro passo para a gente comunicar para outras pessoas o que Deus está falando. Sabe, eu compartilhei isso aqui há algum tempo atrás e eu queria trazer a tua memória rapidinho. A gente está vivendo um período tão louco na história que hoje tem mais pessoas morrendo por doenças causadas por obesidade do que pessoas morrendo por falta de comida. Hoje os números de mortes causadas por suicídio são maiores do que mortes causadas por homicídio. Você sabe o que significa? A autodestruição hoje está livrando mais gente de viver o propósito do que o caos que está lá fora. A terra do nunca, meu irmão, preste atenção nisso em nome de Jesus. A terra do nunca, na verdade, ela pode existir dentro de nós. Não é um lugar físico que a gente encontra um dia. É um lugar virtual que a gente pode carregar sem saber. Você sabe por quê? Porque a autodestruição mata mais do que o caos. Porque a autossabotagem mata mais do que a perseguição. Porque uma vida sem propósito mata mais do que os desafios em dizer sim para o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, quando você diz sim para o propósito, quando nasce o teu senso de propósito, vão nascer os seus perseguidores também. Mas é muito melhor ser perseguido enquanto cumpre o propósito do que ninguém saber que você existe, porque o propósito nunca existiu para você. Perseguição não é ruim, eu já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Quando eu preguei sobre não se preocupe, acho que foi num culto de domingo, não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Os perseguidores não são problemas, na verdade, eles são catalisadores do nosso chamado, porque eles mantêm a gente atento, eles mantêm os nossos pontos sensíveis sempre à vista, porque eles estão o tempo inteiro apontando para a gente aquilo que a gente é fraco. Isso é bom, porque isso nos traz a lembrança, o que precisa melhorar. Então, entenda uma coisa, as pessoas que ficam questionando o teu testemunho, isso não é ruim, eles só estão fazendo com que você continue vigilante. As pessoas que questionam o teu namoro, isso não é ruim, eles só estão fazendo com que você redobre a tua atenção em relação à mensagem que você passa através do teu namoro, a mensagem que você passa através dos lugares que você vai, a mensagem que você passa através das coisas que você faz. Então entende uma coisa, perseguição não é um problema, irmão, falta de propósito é. A falta de propósito, ela mata mais do que a perseguição, porque a falta de propósito abraça a gente numa zona de conforto. A gente acha que está tudo bem porque a gente está confortável, mas evangelho não tem nada a ver com conforto, evangelho tem tudo a ver com propósito. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, existem sinais acontecendo o tempo inteiro, meu irmão, e eu creio que os sinais que vão marcar a nossa geração são de dentro para fora. Jesus diz, olha, se você crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo, olha, a fonte que todo mundo que você conhece precisa, não está no lugar, está dentro de você.
Você é a fonte. Você é a esperança para essa geração. Cristo em nós é a esperança da glória. Você é a resposta dos céus para a terra. E é isso que comunica o poder de Deus para uma geração em crise. Sabe, uma vida com propósito é o que separa meninos de homens. Eu não sei se você já leu a história do Peter Pan, mas tem uma coisa engraçada no Peter Pan. Ele queria ser menino para sempre. E o único lugar onde isso é possível é na terra do nunca. Deixa eu te falar uma coisa, crescer é natural. Eu estava conversando com um jovem, ele falou isso, eu achei tão bom, cara, a sacada que ele teve. Ele falou, pastor, crescer é natural. Você dá uma madeira para Ceci desde pequena, agora ela está comendo melhor, e é natural, fisiologicamente, que ela cresça. Agora, amadurecer é uma opção. Você não precisa fazer nada para crescer, faz parte da tua natureza. Agora, para amadurecer, depende de posicionamento. É por isso que tem muita gente grande, mas pequena por dentro. Por quê? Porque cresceu fisiologicamente, mas não amadureceu dentro de quem é. Cara, eu lembro que eu compartilhei isso um tempo atrás. Pastor, você está batendo demais? Não, cara, eu estou me abrindo aqui. Eu estou ministrando para vocês o que Deus falou comigo antes, amém? Eu lembro que eu compartilhei aqui um tempo atrás, cara, que uma frase que eu achei incrível. Eu não lembro certo como ela é, mas é basicamente assim: essa geração tem criado mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. Está na hora da gente se posicionar, cara. Você sabe por que a nossa geração, pelos sociólogos, é considerada a geração Peter Pan? Porque nenhuma outra geração teve tanta dificuldade de sair da casa dos pais como a nossa. Por que a gente quer ficar mais tempo na casa dos pais? Não é só porque isso economicamente é melhor, não, eu estou economizando, fazendo a minha faculdade, então lá eu gasto menos, não. É porque a gente está querendo retardar o momento de ter responsabilidade. A gente está querendo deixar lá na frente, talvez, decisões que a gente precisa tomar hoje. Sabe, estar na casa dos pais é algo legal. Agora, o que Deus espera da nossa geração é que daqui a algum tempo nós sejamos os pais da casa. Vocês estão comigo? Diga amém. Agora a loucura é, preste atenção nisso, é fácil a gente ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Preste atenção nisso, eu só tenho mais 12 minutos. Vocês estão comigo? Diga amém. Vocês estão recebendo? É fácil a gente ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Porque quando a gente está do lado de fora, a gente olha para o cara e fala assim, mano, o caminho não é para ir, cara, volta. Você olha para alguém que está meio perdido e fala, mano, vem cá, cara, cadê você? Você estava queimando por Deus, agora você está frio. Cara, você estava envolvido, agora você não está mais. Você estava servindo, agora você não está mais. É fácil você ajudar alguém que se perdeu no meio do caminho. Agora, o que é quase impossível para a gente é ajudar alguém que se perdeu dentro de si. Alguém que se perdeu dentro de si, não tem como a gente ajudar, porque a gente não enxerga o que está dentro do outro. Eu lembro que eu ouvi uma frase de um pastor antigo que ele disse o seguinte: André, coração do homem é terra que ninguém anda. Então entenda uma coisa, Apocalipse fala sobre algumas igrejas que se perderam, e elas simbolizam algumas características nossas também. Primeira igreja que eu quero compartilhar é a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse 2, versículo 2, diz assim, acompanha comigo aqui por favor. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e que você descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Agora, contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Pode seguir. Ele diz, olha, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Porque se não se arrepender, eu virei a você e eu tirarei o seu candelabro do lugar dele. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, e coloca um teclado para não ficar tão down, porque a gente vai apanhar um pouco de Jesus agora. Presta atenção nisso. Éfeso fala da igreja que havia abandonado o primeiro amor. E sabe qual é a loucura de Éfeso? É que o que eles faziam funcionava. O que Deus está falando para a igreja de Éfeso é o seguinte: olha, o que vocês fazem funciona, e eu me alegro disso. O problema é que o que vocês fazem funciona, mas o primeiro amor não existe mais. Deus está dizendo, olha, eu tenho algo contra ti. O que eu tenho contra você é o seguinte, presta atenção nisso. Eu li algo essa semana que eu achei maravilhoso, um pastor dizendo, olha, se existe música, mas não existe adoração, é um show, não é uma igreja. E ele vai citando algumas coisas, ele diz, olha, se existe um ambiente confortável, mas não existe comunhão, é um clube, não é uma igreja. A gente pode botar isso em qualquer área. Se existe serviço, mas não existe alegria, é um trabalho, não é uma igreja.
O que Deus está falando para a igreja de Éfeso é o seguinte: não tem a ver só com o que você faz, mas por que você faz. Você continua funcionando, Éfeso, mas você não me ama mais. Vocês estão comigo? Diga amém. A gente vai seguindo e tem Apocalipse 2:13. Pastor, você vai terminar a pregação com Apocalipse? Não, fica tranquilo, vai entrar a graça no final, vai ficar maravilhoso, ok? Eu lembro de uma pregação que eu comecei falando sobre Judas e tinha muita gente que fechou o coração no início. Que o cara pensou assim: mano, se ele começa pregando, falando sobre Judas, ele vai terminar falando de quem? Jesus, mano, tá tudo certo, ok? A gente vai numa crescente. Valeu, mano, obrigado, até suavizou a palavra agora. Apocalipse 2:13 diz o seguinte: eu sei onde você vive, aonde está o trono de Satanás. Espera aí, só um minutinho. É o lugar onde a igreja estava plantada, ok? Não era a igreja não. Deus está dizendo assim: cara, eu sei que você está num lugar difícil, eu sei que você está cercado de maldade, eu sei que você está cercado de perversidade, eu sei que você está num lugar muito difícil. Contudo, você mesmo assim permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade aonde Satanás habita. Meu irmão, pensa na cidade ruim, era lá. Pode seguir. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Pode até ir, por favor. Deus está dizendo para a igreja de Pérgamo o seguinte: olha, vocês estão firmes mesmo estando plantados num lugar difícil. Está tudo certo em relação a isso, só tem um problema: vocês deixaram entrar imoralidade sexual dentro da igreja. Vocês são santos para quem está do lado de fora, mas eu conheço vocês do lado de dentro. Vocês se perderam no meio da igreja. Sabe qual é o resumo disso aqui? Se alguém me pedisse para resumir uma palavra, a frase para isso aqui é: perdidos na casa do Pai. Entende o seguinte: estar numa igreja não significa estar seguro. Estar em Cristo, sim. Porque em Cristo nos tornamos igreja, em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós vivemos o propósito, em Cristo nós somos guardados, em Cristo nós somos saudáveis, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós somos prósperos, em Cristo nós estamos vivendo as promessas de Deus. Tudo isso está guardado em Cristo. É por isso que João 15 diz: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. A chave para uma vida próspera está em Cristo. A gente precisa estar guardado nele para experimentar. Não tem nada a ver com o banco da igreja que a gente senta, não tem nada a ver com o movimento evangélico, cristão, gospel, jovem que a gente segue, não tem nada a ver com as legendas das postagens que a gente coloca, tem a ver com o lugar aonde a gente habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde é a nossa habitação no meio de todo esse caos? Deus está falando: olha, eu tenho para você coisas boas, você continua fazendo serviço, você continua fazendo coisas incríveis, mas você perdeu o primeiro amor. Aí Deus chega para essa outra igreja e fala: olha, você está plantado no meio de uma cidade difícil, no meio de um povo difícil. O único problema é o seguinte: você sem perceber deixou a imoralidade sexual entrar no seu meio. Apocalipse 3:1 fala sobre uma igreja que tinha adormecido. A Bíblia diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cara, isso me preocupa, sabe por quê? Porque fama fala a respeito de algo que é compartilhado, todo mundo acredita. Deus está falando: olha, todo mundo olha para você e acha que você está vivo, mas eu sei que você está morto por dentro. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, aquilo que sobrou dentro de você, projetos e sonhos que você ainda tem, um pouco de temor que você ainda tem, se agarra a isso e deixa Deus renovar suas forças. Não desiste, porque as promessas de Deus ainda estão vivas. Não desiste, meu irmão. Vocês estão comigo? Diga amém. Ele diz: arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora em que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ele diz: e eles estarão comigo vestidos de branco, pois são dignos.
e o vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Se você está alegre, você pode dizer glória a Deus por isso. Entende uma coisa, eu vou finalizar com essa mensagem, em nome de Jesus, presta atenção. A terra do nunca é uma vida sem propósito. E Jesus apresentava o tempo inteiro o caminho. Jesus chega ao ponto de se revelar como um caminho. Ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para uma vida plena. Jesus é o caminho para uma vida próspera. Jesus é o caminho para uma vida extraordinária. Vocês estão comigo? Diga amém. Pode baixar só um pouquinho o volume, mano. Agora eu quero compartilhar com vocês duas passagens que me chamaram a atenção essa semana. A primeira é quando Jesus fala para alguém que se perdeu no caminho, o caminho de volta para casa. E talvez alguém que está me ouvindo, cara, pode se identificar com isso. Entende uma coisa? Essa mensagem não é para trazer para você peso, essa mensagem é para trazer para você renovo. Evangelho não é remendo, cara. Evangelho não é fingir que está tudo bem. Evangelho é mudar a tua história. Você está comigo? Diga amém. Está lá em Lucas 24, versículo 13. Me ajuda por favor, galera da mídia. Pode passar rápido, porque a gente vai ler um pouquinho agora. Lucas 24, 13. Fala sobre dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus morreu e ao terceiro dia esses homens eles estão aflitos porque eles começaram a acreditar que a esperança deles tinha morrido também. Eles começaram a acreditar que a expectativa que eles tinham em Jesus ia se frustrar porque Jesus havia morrido, já era o terceiro dia. Acompanha comigo, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, você pode dizer isso comigo, diga no caminho. No caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então eles pararam e com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Ele diz: bom, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Bom, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo até o sepulcro. Enquanto eu falo isso, eu quero que você imagine aquela cena, em nome de Jesus. Esses homens estão caminhando no meio do caminho para Emaús. E só para a gente entender, Jerusalém era um lugar santo. Jerusalém tinha a ver com coisas conectadas ao propósito de Deus. Emaús era um lugar ruim. Dentro daquele contexto, dentro daquela época, quando a gente lê essa história, a gente precisa entender que caminhar de Jerusalém para Emaús significava um caminho de declínio. É como se você estivesse vivendo um propósito, você agora está saindo dele. Jesus está no meio do caminho e é como se ele dissesse assim: ó, vocês estão abrindo mão do propósito, mas no meio do caminho eu quero mostrar para vocês que não é por aí. Vocês estão comigo? Diga amém. E eles estão dizendo: olha, Jesus era a nossa esperança, mas algumas mulheres foram até lá e não acharam o corpo de Jesus. Elas voltaram e nos contaram que tiveram uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos, galera, pode esperar um pouquinho. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram lá. Então ele lhes disse: como vocês escutam, como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo ter sofrido todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, então Jesus começou a explicar para eles tudo o que era falado a respeito dele em todas as escrituras. Pode seguir, vamos junto. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. E eles então insistiram para que ele ficasse com eles durante a noite. Então Jesus entrou para ficar com eles. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus entrou na casa. E quando Jesus estava sentado com eles na mesa, tomou o pão, deu graças e o partiu e entregou para eles. E aí então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele desapareceu da vista deles.
E é aqui que eu quero chamar a tua atenção, presta atenção nisso. Aí um vira para o outro e o que eles se perguntam é: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Versículo seguinte: eles então se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Então eles trouxeram a notícia dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para nós. Vocês estão comigo? Diga amém. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que se a gente se perde no meio do caminho, Jesus ele está disponível para nos encontrar onde a gente se perdeu e chamar para o caminho de volta. O que me chama a atenção é que os dois começam a falar entre si, falando: cara, por acaso não queimava o nosso coração quando ele falava essas coisas? Talvez nos dias de hoje essa pergunta seria para quando a gente não está queimando mais por Deus e tem uma palavra sendo liberada, e a nossa pergunta, inquietação tem que ser: cara, será que isso não queima mais no meu coração como queimava alguns anos atrás? Por que esse louvor não fala mais comigo como falava alguns anos atrás? Por que estar na igreja, por que servir não me dá tanta alegria como me dava alguns anos atrás? Por que participar da ceia não me constrange mais como constrangia alguns anos atrás? Por que ouvir falar de ressurreição não me dá mais vontade de gritar como me dava algum tempo atrás? Por que alguém tentado de forma desesperada me questionar, me alegrar, me incendiar não gera mais nada como gerava alguns anos atrás? Por que precisa de alguém queimar no altar para que eu possa sentir o fogo dele e aí então me sentir aquecido também? Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que se a gente se perder no meio do caminho, Jesus está preparado para trazer a gente de volta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora a segunda parte que eu quero compartilhar, e eu termino aqui, é que para quem nunca conheceu o caminho, Jesus está pronto para revelar o caminho também. Você pode dizer amém? Lucas 10, 31 diz assim, olha que lindo isso, cara. Fala sobre a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas. Eu quero trazer luz a essa palavra e vai trazer entendimento para você. Você vai olhar para essa parábola de uma forma diferente daqui em diante. Lucas 10, 31 até o 35 diz assim: aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Você pode dizer isso comigo? Diga: pela mesma estrada. Estava descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu um homem no meio do caminho, e ele então passou para o outro lado. Pode seguir. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, repete isso comigo, diga: estava de viagem. Repete isso, diga: ele não era dali. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Então ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, e o levou então até uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte ele deu 2 denários ao hospedeiro, e ele lhe disse: cuide dele, porque quando eu voltar, e glória a Deus por isso. Você pode dizer isso comigo? Diga: quando ele voltar. Diga: e ele vai voltar, meu irmão. Eu pagarei todas as despesas que você tiver. Acompanha comigo em nome de Jesus. E o louvor agora pode subir, presta atenção nisso. Jesus está deixando uma coisa bem clara: o sacerdote vinha pelo mesmo caminho que aquele homem caído, e por isso ele não podia fazer nada. Não é que ele não desejava fazer, ele não podia fazer. Você sabe por quê? Porque ele veio pelo mesmo caminho. O que ele está dizendo é o seguinte: o homem pecador não pode livrar o homem do pecado. Um homem ferido não pode curar as feridas de ninguém. Um homem machucado não pode ajudar ninguém que está machucado. Jesus está dizendo: olha, os sacerdotes vinham pelo mesmo caminho. Aí depois ele continua dizendo: os levitas, se você não sabe, eram os únicos que podiam cuidar das coisas dentro do templo. Eles eram separados por Deus, eles faziam parte da tribo de Levi. E ele está dizendo o seguinte: olha, os levitas, aqueles separados para cuidar das coisas de Deus, eles também não podiam fazer nada, porque por mais que eles ministrassem diante de Deus, eles vinham pelo mesmo caminho de pecado de toda a criação, não podiam fazer nada por ele. Agora, quando Jesus fala do bom samaritano, Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, havia um homem que era um viajante, ou seja, ele não era daqui, mas ele veio para cá. O verbo que se fez carne, ele não era um de nós, mas ele se fez um de nós. Aquele que não cometeu pecado, mas se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele não era daqui. Ele não era feito de carne, mas se fez carne
Jesus está dizendo, olha, existia um bom samaritano, um viajante que veio por um outro caminho. Você sabe por que ele veio por um outro caminho? Porque Jesus veio de uma semente irrepreensível, não nasceu pelo sexo, mas pelo próprio Espírito. O Espírito de Deus gera dentro de um ventre virgem a semente que é a luz dos homens. É por isso que ele diz de uma semente irrepreensível. É porque ele não veio da semente de Adão, ele veio da semente de Deus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que não cometeu pecado, aquele que não era dessa terra, mas veio para ela, está no meio do caminho, encontrando um homem caído e falando, ei, eu posso te ajudar, porque eu não vim de onde você veio, mas eu vou te levar para onde eu vim. Ei, eu vou te levar da onde eu vim. Eu vim do Pai, eu vim para te levar para o Pai. Eu vim dos céus, eu vim para te levar para os céus. Eu vim da glória, eu vim para te levar para a glória. Entenda uma coisa, só pode te levar para algum lugar alguém que já esteve lá. Essa que é a loucura da gente tentar buscar direção em quem está perdido. Jesus está dizendo, ei, eu digo que você pode ir. Porque se não fosse assim, se não tivesse moradas suficientes, eu não diria para você que tem um lugar reservado. Mas eu ainda hoje estou indo para o meu Pai construir moradas e eu te espero lá. O bom samaritano, cara, é o próprio Jesus no meio do caminho, encontrando a mim e a você. Sabe, eu não sei quanto tempo foi o teu encontro. O meu foi há 12 anos atrás. Talvez para alguns o seu encontro com Ele seja hoje. Eu sei que quando Ele encontra a gente, cara, a gente está machucado, ferido. Sabe o que é interessante? Jesus diz, olha, o inimigo ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Entende isso? O projeto do diabo para aquele homem estava completo. Ele tinha sido roubado, ele tinha sido destruído, ele estava quase morto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o inferno quase completou o propósito que tinha para você, mas eu vim concluir o propósito que o meu Pai tem para você. Celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. As famílias que estão com a gente online também, ó, acabou de conectar Alemanha, Irlanda, Paraguai, Mônaco, Chile, Japão, Líbano e França. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Já somos mais de 3.600 famílias. E você que está online de qualquer lugar do mundo, pega esse link agora, espalha no WhatsApp, Telegram, redes sociais, coloca nos teus stories. A palavra de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Amém? Eu preciso de hoje de pelo menos uns 60 incendiários. Hoje a média precisa ser maior do que o normal. Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo. Eu quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém? Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei, eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, tamo junto, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito.
Disseram pra gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. Eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação. A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra, você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você. Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a, sei lá, fazer o quê, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou, já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2, e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é,
Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você, irmão. Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo: quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é: assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias.
Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim, sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão, que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane, está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade, Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar com uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida basicamente está dizendo: você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala: eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos, Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem: uau, esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica, aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus dizendo: eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção dos céus. E é para isso que você foi chamado. E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami, e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei: cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei: ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, isso tem uma característica:
conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes segundo o coração de Deus não estão afastados do povo, pelo contrário, estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus, por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala, por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim. Se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você. Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga, Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo, eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço em relação a pessoas feridas no sul da Flórida, são pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura. Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga, eu sou um abrigo. Diga, eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você,
mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram, você até falou, uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados. Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido, Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós, nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz, a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra, talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca? Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça, que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer, o teu olhar transmite paz, essa é a sua zona de graça. Eu quero que você entenda isso, irmão, olha para mim. Uma característica dos príncipes é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem está angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você. Declare o nome de Jesus: vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção.
Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão: Jesus, obrigado, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com um novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas. Aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir um convite mais doce que você poderia dar. Irmão, deixa eu te apresentar a Esperança Viva. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!